Como que a pessoa grava assim? Me fala. Filha, como que eu vou segurar você, o livro e ajeitar esse microfone se você fica tentando pôr a mão? Oi gente, Elia, tudo bom? Hoje vou falar sobre o Circo dos Fantasmas, que eu achei que era um livro totalmente diferente, mas ele não é tão diferente assim. Se vocês ouvirem um chorinho de fundo, é Mi, que ela tá acordando, então vou tentar gravar antes que ela acorde. Esse livro vai contar sobre um circo, mas não é o tema principal. Para mim, o título desse livro é mais uma metáfora do que realmente falar sobre o circo. Que a gente vai estar na Nova York do século XIX, nos anos de 1840, e a gente vai conhecer uma família juntada, assim, bem diferente. A gente tem a Cordelia e a William Preston, que são mãe e filha, e elas estão meio que fugidas de Londres, não fugidas, elas saíram de Londres, da Inglaterra, para os Estados Unidos, em Nova York, porque elas queriam fugir dos rumores de que a Cordelia teria matado a esposa do amante dela, uma coisa assim. Algo parecido, que a gente vai descobrindo aos pouquinhos toda a história, e a gente vai descobrindo também aos pouquinhos toda a história da Gwenny. A Gwenny já é adulta, ela tem acho que uns 20 anos já, a Cordelia já é mais velha, tá com o segundo marido, ou o primeiro marido, né, digamos assim, a gente não sabe como foi o primeiro casamento dela. Ela tá já amigada com um cara que é um policial, ele trabalhava na Scotland Yard, e aí ele acabou largando tudo que ele tinha lá na Inglaterra pra morar com a Cordelia em Nova York. Então a gente vai ter a Cordelia com o marido atual, que é um policial, e acaba conseguindo um trabalho na polícia de Nova York. A filha da Cordelia, Gwenllian, vai ter o mentor da Cordelia, que é um francês que ensinou o mesmerismo pra ela. O mesmerismo seria uma técnica não de hipnose, mas é como se fosse uma hipnose, é que ele trabalha com energia, né, com energia magnética do corpo de quem está mesmerizando o outro, mas é quase o mesmo efeito da hipnose. Você pode deixar a pessoa mais calma, pode deixar a pessoa fazer algumas coisas ou convencer a contar algo que ela não quer contar, sei lá. Tem vários tipos de mesmerismo, mas eles dizem que é diferente da hipnose. É uma técnica que foi um pouco dita como charlatanismo nessa época, ela realmente existiu, essa técnica. Não sei muito assim no que acreditar, mas a todo momento ele fala do mesmerismo, então eu encarei como se fosse uma certa hipnose mesmo. A gente tem um circo mesmo. A Gwenllian e a Cordelia vieram a pedido de um dono de circo mesmo, porque ele queria que gerasse essa polêmica. Será que a Cordelia matou ou não a esposa do amante? É uma assassina que é mesmerista e tal. Então, assim, esse mesmerismo da Cordelia era meio que para aliviar o coração das pessoas também. No circo, nas apresentações do circo, eles escolhiam alguém da plateia, alguém geralmente vulnerável, né? Assim como a hipnose, tem que ser alguém que seja vulnerável à hipnose, no caso o mesmerismo também. E aí eles já escolhiam alguém e fazia esse alguém se acalmar, tipo, alguém tinha perdido o filho, alguém tinha alguma tristeza, alguém tinha alguma angústia, e ela era capaz de aliviar essa dor, essa angústia da pessoa escolhida. A gente tem também a sócia da Cordelia, que é uma grande amiga, as duas fizeram grandes negócios juntas no passado, e ela veio com ela, junto com ela veio a mãe, junto com a mãe veio uma cuidadora. Então a gente tem, de novo, vou contar, a Cordelia, a filha, o marido, a amiga, super amiga, o mentor da Cordelia, a mãe da amiga e a cuidadora da amiga. Então são 7 pessoas que moram todas juntas em algum momento dessa história. São pessoas bem unidas, é praticamente uma família. Vocês estão ouvindo o choro? Será que na edição vai dar para colocar isso no ar? Enfim. Então a gente tem essas 7 pessoas que convivem, essas 7 pessoas têm seus passados, mas o que a gente vai conhecendo mais é o da Cordelia mesmo, é o principal, digamos assim, mas aos pouquinhos, no decorrer do livro, a gente vai descobrindo o passado de cada um. O que me decepcionou nesse livro é que quando eu li O Circo dos Fantasmas, eu imaginei que a atenção estaria voltada para o circo, né? Até no book haul, se eu não me engano, eu falei, como tinha circo no meio, eu decidi comprar esse livro, mesmo sem saber muito do que se tratava. E eu gostei também que ele lidava um pouco com essa questão dos Estados Unidos em 1840. Os Estados Unidos nessa época, Nova York principalmente, eles eram dominados por gangues, né? Então essa parte da história dos Estados Unidos é muito legal, além de estar também relacionado ainda com a expansão do Oeste. E esse livro é muito louco porque traz tudo isso. E é coisa que eu li assim na capa, no contracapa e tal. Peraí, gente. Gente, vocês não sabem quem tá fazendo parte desta gravação. Olha aqui.
Mas é o único jeito dela ficar quieta, enfim. Então é muito legal que fala assim de uma Nova York dominada por gangues, ao mesmo tempo que tem um circo rodando pelos Estados Unidos. Esse circo vai parar até lá na Califórnia, no meio da galera explorando o oeste, procurando as pepitas de ouro e fazendo parte de toda aquela corrida do ouro que teve nos Estados Unidos. E aí aqui atrás, eu acabei lendo que era um thriller emocionante e tal, então falava de assassinato e coisas de circo, então achei que a mulher tinha fugido do circo, mas meu, nada a ver. O que acontece é que eles ficam o tempo todo falando desse mesmerismo, que eu achei meio sacal, e aí não tem, sabe, parece aqueles filmes de sessão da tarde que não tem aquele grande lance, aquela grande história, aquela grande reviravolta. A gente vai conhecendo o passado da Cordelia aos pouquinhos, que é bem surpreendente mesmo, é uma história bem triste, uma história de vida, assim. É meio que um dramalhão mexicano, mas não contado como um dramalhão mexicano, porque aos pouquinhos a gente vai conhecendo a história, e ela nem se faz assim de coitada, mas foi uma história assim que realmente não me fez ficar super curiosa e nem me fez ficar super atenta ao livro. Eu terminei esse livro porque eu realmente queria saber a importância do circo. Por isso que eu falei que o título, Circo dos Fantasmas, é mais metafórico do que realmente o Circo dos Fantasmas. Tem uma parte ali que o dono do circo, ele faz um jogo de luzes e tal pra aparição da Cordelia, e é uma coisa assim bem fantástica. Só que não é só por isso o Circo dos Fantasmas. Pra mim, o Circo dos Fantasmas é porque a todo momento a Cordelia, ela é atormentada pelo passado. Ela veio da Inglaterra para os Estados Unidos, só que aí o sogro dela, né, que é o vô da Gwenllian, ele quer que a Gwenllian volte, porque sabe aqueles super milionários rabugentos, e aí decide que a herdeira tem que ficar com tudo que ele tem, e ele manda alguém para buscar essa herdeira. Então por isso que é o thriller, porque o avô super mal da Gwenllian manda um cara cafajeste buscar a menina, é um cara bonito e tal, que foi lá para seduzir a menina, meio que enganar. Ele falou que veio a mando do vô, mas ele tem segundas intenções também. Então assim, esse livro tem várias ramificações, as histórias de cada um são bem interessantes, mas sabe, aí a gente tem uma coisa legal que eu achei, foi que o policial que veio da Scotland Yard, né, o marido da Cordelia, ele acaba se envolvendo com toda a perseguição de gangues e todo o tráfico que rola no porto de Nova York. Então essa parte de gangues e de como Nova York era um lugar assim abandonado meio que por tudo, né, nos Estados Unidos no começo foi uma coisa meio de bandido, foi uma coisa de meio que quem chegar primeiro aqui vai ser o dono, sabe? Então, isso eu acho legal. A história dos Estados Unidos eu acho bem interessante. É uma história mais moderna, uma história um pouco mais, sei lá, eu acho mais fácil do que a nossa aqui brasileira. É isso. Agora, o outro nenê está chorando no quarto. Se você estiver ouvindo um choro, é dele, porque a Amy aqui, ó, está dormindo. Então não gostei do livro porque ele não tem uma super história mega power interessante, assim, que te prende, porque eu queria que tivesse mais circo e tem mais, assim, histórias do passado, sabe? É bem sessão da tarde mesmo, filme de sessão da tarde. Agora eu vou mudar o braço porque tem uma nenê aqui, ó, bonita com pretinho básico. Então é isso, gente. Ai, saúde! Ai, saúde! Eu não sei se é verdade, mas aqui no livro eles falam que o mesmerismo era usado para anestesiar as pessoas antes de uma cirurgia. Quando eles não sabiam como anestesiar a pessoa, né, que antes, no começo era usado gás, éter e tal, então diz que usavam o mesmerismo para anestesiar as pessoas, como no caso de amputação, sabe? Então eu não sei se isso realmente aconteceu na história, se alguém souber me fala se o mesmerismo era usado para anestesia de cirurgias, mas aqui eles estão bem na transição entre usar o mesmerismo e começar a usar algumas substâncias para anestesiar as pessoas. Fala sobre esse lance de mesmerismo, sobre essa volta de passado e tal, da história da Cordelia, esse lance de Inglaterra e Estados Unidos. Fala um pouco também sobre a exploração do ouro na Califórnia. Ele é meio grandinho assim, mas ele até que é um livro fácil. Como eu disse, é bem sessão da tarde, mas que não tem aquela mega pegada super ultra de curiosidade, assim, algumas coisas são bem previsíveis. No finalzinho, assim, quando a gente conhece a história da Cordelia, que a gente fica mais sensibilizada e tal, a gente não entendia porque o drama todo dela, assim, de pensar no passado, depois a gente entende que realmente foi uma coisa bem marcante, mas até lá, meu, você já achou um saco o livro e já tá bem no finalzinho. Então acho que é isso, não gostei muito porque queria que falasse mais de circo e tem muito drama aqui. Muito drama familiar e coisas do passado, enfim. Fantasmas, né? São os fantasmas do passado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir, se não por mim, mas por esta linda bebê que está aqui comigo. E espero que eu não tenha cagado muito áudio. Até o próximo vídeo.